para o livro dos Salmos, de número 7. Salmo de número 7. Todos acharam? O texto diz o seguinte: Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo que me livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz de que me culpam, nas minhas mãos a iniquidade, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na sua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. Desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que fez, ou que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém. Usa-nos, Senhor, para glorificar o teu nome. Ajuda-nos a compreender o texto sagrado e aplica ele aos nossos corações. Precisamos te ouvir, Senhor. A tua voz é que faz necessário as nossas vidas e nos transforma, nos faz, Senhor Deus, um povo que ame o Senhor de todo o coração e reconheça que a justiça neste mundo só há em ti, Senhor. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem, meus irmãos, assentar-se. O tema da nossa mensagem hoje é o que está no verso 11. Deus é justo juiz. O Senhor é justo e nós somos injustos. O Senhor é santo, perfeito e nós somos imperfeitos. Se nós definirmos a palavra injustiça, nós iremos cair numa conclusão óbvia, que é a falta de justiça. É uma coisa injusta que foi feita conosco e que muitas vezes nós ficamos indignados quanto à injustiça recebida. Mas também a nação do Brasil, ela anda em justiça, nós sabemos e conhecemos. Pelas reportagens que nós assistimos, nós temos visto que o mundo é injusto e principalmente a nossa nação. Além de injustiça social, todos nós sofremos injustiça pessoal.
Quem nunca foi preterido, quem nunca foi rejeitado, quem nunca foi desprezado? Quem de nós nunca recebeu tudo isso? Quanto de nós não sofremos perseguições, menosprezo ou até mesmo desdém das pessoas? Quem nunca padeceu por causa de uma calúnia, por causa de mentiras, descréditos, difamação? Só quem passou conhece o que realmente é injustiça. Nós recebemos tudo isso quando estamos praticando aquilo que é a verdade, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro. Por esta razão, o salmista Davi, ele aqui grita por justiça. Ele fala em voz alta, dizendo que o Senhor é justo. E pelo fato do Senhor ser justo, ele quer justiça para com a sua própria vida. E essa justiça dada à sua vida só pode vir das mãos do Senhor, que é justo. Então, o Salmo 7, Davi se identifica com aqueles que são justiçados. E o título que se trata logo de entrada, veja, Deus defende o justo contra o ímpio. Canto de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cush, benjamita. É uma confissão do Senhor, a confissão de Davi. A confissão de Davi vem exatamente de um canto carregado de emoções, de lamentação. Davi, portanto, teria escrito este salmo em um momento de grande agitação e profunda perturbação em sua vida. Sobre Cush, um benjamita. Nada se sabe sobre ele, mas há duas possibilidades de sabermos o contexto em que Davi estava quando compôs esse louvor ao Senhor. A primeira delas aponta para quando Saul buscava capturar e destruir seu rival Davi. Naquele tempo, ele contou com centenas de bajuladores desejosos de cair na graça do rei. Pelo fato de quererem ser abençoados pelo rei, eles procuraram ridicularizar Davi. Todos eles, homens de sua tribo, Benjamim. Dentre eles estava encabeçado o bando e provavelmente havia esse tal de Cush. Isso está descrito em 1 Samuel, capítulo 22, a partir do verso 6 em diante. A segunda possibilidade desse contexto remonta aos dias de rebelião do seu filho Absalão, que era benjamita, da tribo de Saul. Os homens de Absalão eram inimigos implacáveis de Davi, dentre eles havia Simei, possivelmente esse Cush. O endereço encontra-se em 2 Samuel 16, a partir do verso 5. De uma forma ou de outra, meus irmãos, tudo indica que Davi estava sofrendo nas mãos de homens ímpios, de homens que não amavam o Senhor, encabeçados por um líder chamado Cush, desejoso de destruir Davi e receber uma recompensa de Saul. Por esta razão, ele espalhava mentiras, espalhava rumores de que Davi não era aquilo que realmente Deus apontava que ele era, o rei prometido de sentar no trono. Por esta razão, ele sofreu injustiça e Davi ora e grita por justiça. Por isso vem o que está no verso 11. Deus é justo juiz. O comentarista puritano Matthew Henry, ele foi feliz ao apontar que essa atitude de Davi tem muito a nos ensinar. Em seu comentário, ele diz o seguinte: Davi, abusado de modo cruel, recorreu ao Senhor. As injustiças que os homens cometem contra nós deveriam nos conduzir a Deus, pois é Ele que devemos dirigir todas as nossas causas. Ele continua dizendo: Davi cantou ao Senhor. O seu espírito, apesar de abatido, não se irritou nem se desanimou.
Ele continuou em sintonia com a música sacra e não permitiu que seus dedos se afastassem das cordas da harpa. E as injustiças que nós sofremos dos homens, em vez de provocar a nossa irritação, estimule a nossa devoção. Esse é um conselho de um homem sábio. Por esta razão é necessário repeti-lo. E as injustiças que nós sofremos dos homens, em vez de provocar a nossa irritação, estimule a nossa devoção a Deus. Quantas são as discórdias, os tumultos, as tragédias, os conflitos produzidos por pessoas que se sentem injustiçadas? Devemos sim buscar a verdade em amor, nossos direitos, mas em amor. Jamais nos esquecendo da bondade de Deus e que Ele é o vingador perfeito, não nós. Deus é justo juiz, como diz o verso 11. Justo juiz. Textos da Escritura, como esse do Salmo, nos levam a concluir que todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Segundo o seu propósito, como diz Romanos 8, verso 28. Então, a experiência de Davi nos ensina que a injustiça nos coloca diante, meus irmãos, de uma encruzilhada, num beco sem saída, muitas vezes. Quando somos injustiçados, e nós seremos, de duas, uma. Primeiro, ou nós manipulamos as pessoas, ou damos um jeitinho, ou menosprezemos a nós mesmos. Segundo, nós podemos ir pelo caminho da justiça, que não é nossa justiça, mas é a justiça do Senhor, e buscar a misericórdia de Deus, buscar o amor de Deus, buscar o cuidado de Deus, e colocar todas as nossas causas diante do Senhor, que é justo juiz. Isso serve para o nosso crescimento espiritual. Davi seguiu pela segunda via, com muita fé e esperança e amor na palavra de Deus e no seu Senhor. O seu procedimento nos deixou aqui um cântico que muito tem a nos ensinar sobre o justo juiz, que é Deus. E estimular em nós a confiança no Senhor, porque Ele mesmo é Senhor de nossas vidas e nós devemos colocar todas as causas injustas nas mãos do Senhor. Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo devem ter passado por algum tipo de injustiça, e possa ser que você esteja ardendo em febre e ira e raiva por a injustiça cometida na sua vida. Não leve isso à frente. Sua alma pode ficar infeccionada. Eu desejo que você, meu irmão, coloque tudo nas mãos do Senhor e reconheça, como Davi reconheceu, a soberania de Deus diante das causas injustas que muitas vezes nós recebemos. E por isso, há lições aqui nesse Salmo de Davi. O primeiro deles, o justo juiz, ele ouve as nossas orações. É o que está aí no verso 1 ao 2. Veja o que diz: Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Davi fala em oração. Davi recorre ao Senhor. Davi recorre ao único que lhe pode ajudar. Afinal, meus irmãos, estava diante de injustos, fortes, cruéis, maléficos, como leões, que queriam estraçalhar ele mesmo, Davi. Então ele se encontrava numa encruzilhada. O rei de Israel estava diante de homens dispostos a agarrar ele e destruí-lo totalmente, despedaçá-lo. Quem poderia ajudar? Frase conhecida. Só Deus. Apenas o Senhor. Geralmente é assim que os injustiçados se sentem. Ele vê Davi diante de leões vorazes.
ele se sente sozinho, ele se sente abandonado, jogado à sua própria sorte, ele fica apavorado, mas ele recorre ao Senhor. É a pergunta que devemos fazer. O que eu devo fazer? Recorrer a Deus. Davi ensina que devemos orar, pois Jesus é o justo juiz. Ele é o Senhor de todas as causas injustas e justas, porque ele é reto. E a sua soberania é vista diante de todos. Segundo ponto que nós aprendemos, o justo juiz sonda os nossos corações. E aí nós precisamos ter essa coragem e pedir a graça de Deus, que Deus fale aos nossos corações, transforme nossa vida e que tenhamos o olhar que Davi teve para si mesmo. E por esta razão ele sabe que o Senhor sonda todas as coisas e ele pede que o Senhor sonde o seu coração. Veja o que ele diz do verso 3 ao verso 5. Como é confrontador. Senhor meu Deus, se eu fiz o que de me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu, que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. A injustiça, meus irmãos, é um tipo de tribulação, e Davi estava passando por isso. E como tal, ela deve ser encarada de maneira bíblica. Isto é, tribulação deve produzir em nós perseverança, perseverança deve produzir caráter aprovado, e caráter aprovado deve produzir esperança e amor, como Paulo ensina em Romanos, capítulo 5, verso do 3 ao 5. A injustiça, como qualquer tribulação ou provação, assim como os desertos da vida, jamais foge, meus irmãos, do controle soberano do Senhor. E ele existe muitas vezes para expor o nosso caráter, para expor a nossa vida, que muitas vezes está desconectada com a palavra do Senhor. Foi isso que Deus fez com o seu povo no deserto. Deuteronômio, capítulo 8, verso 2 diz isso. Que Deus colocou o povo no deserto exatamente para que provasse o povo, para ver se o povo estava andando segundo sua palavra. E muitas vezes as tribulações não chegam. Injustiça não chegam exatamente para mostrar o nosso caráter. Se nós estamos realmente andando de acordo com a palavra de Deus. Então Davi sabia muito bem disso. Quando ele foi injustiçado, ele colocou seu coração diante do juiz justo e pede que o Senhor sonde o seu coração. Em outra tradução, o texto diz assim: Senhor meu Deus, se assim procedi, se as minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até que me alcance. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Note que Davi faz o que todo injusto é tentado, meus irmãos, a não fazer. Como assim, pastor? Davi parte do pressuposto de que ele pode ser realmente culpado por tudo que estava acontecendo em sua vida. Então, primeiro, antes de acusarmos os outros, nós precisamos examinar a nós mesmos. O nosso coração, a nossa vida. Outro ponto, Davi assume que ele realmente poderia ter agido mal. Davi não se desculpa das consequências que ele, se porventura fosse culpado, merecia sofrer. É como se ele dissesse o seguinte: tudo que está acontecendo comigo, e era isso que ele estava dizendo, tudo que está acontecendo comigo, se foi eu que causei tudo isso, isso é justo. Então que me alcance o inimigo, que me destrua, me coloque no pó. Que tire a minha glória. Qual era a glória de Davi? Qual é o homem que tem glória? Nenhum. Mas a glória de Davi era ser rei de Israel, do povo de Deus. Se eu estou andando injustamente, tire isso de mim, Senhor. É impressionante. Davi nos ensina que diante da injustiça,
depois de orar ao Senhor, a Deus, nós devemos abrir diante dele o nosso coração, rasgar o nosso coração e devemos permitir que ele sonde a nossa alma, que ele sonde a nossa consciência. Não é permitir, porque ele faz isso, mas é nós mesmos reconhecermos de que Deus é capaz de fazer isso e tirar as mazelas dos nossos corações. Que Deus nos leve para um caminho justo, segundo sua palavra, para a glória do seu nome. Terceira coisa que a gente aprende é que o justo juiz, ele age com retidão. Isso está descrito do verso 6 ao 16. Contrário do que muita gente pensa, meus irmãos, confiar no justo juiz não é sinônimo de passividade. Não é sinônimo de não reagir, ou fazer alguma coisa, ou não ter algum tipo de iniciativa. Deus não quer gente sem reação. Passividade aqui não entra. É reconhecer a justiça de Deus e realmente, meus irmãos, ter iniciativa, confiar no justo juiz, cultivar em nossa vida fé, esperança, amor na palavra de Deus, na ação de Deus, na retidão do Senhor. É o que está descrito no verso 6 ao 11, que diz assim: levanta-te, Senhor. Esse verso 6, quando diz assim, levanta-te, Senhor, Davi está orando e fazendo conforme a palavra do Senhor. Quando o povo de Israel estava no deserto, e eles saíam do acampamento e ia prosseguir, a oração de Moisés era: levanta-te, Senhor, e vai à nossa frente, que os nossos inimigos sejam destruídos. É exatamente essa oração que Davi está baseado, e por essa razão ele diz: levanta-te, Senhor. Na tua indignação mostra a tua grandeza, mostra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. A ira santa de Deus é a esperança do salmista. Por esta razão, a ira do Senhor deve ser realmente a nossa esperança contra a injustiça que nós estamos recebendo. Porque o Senhor odeia o pecado. Ele abomina aqueles que desonram os seus próprios filhos. Paulo sabia disso e ele chega a dizer o seguinte: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: a minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Deus, quando age com retidão, ele julga o injusto que se recusa a se arrepender. E se recusa a buscar o Senhor. Ele age na proporção do pecado, da injustiça que o injusto está cometendo. Deus é sábio e poderoso. Por isso, o verso 12 ao 16 diz: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Meus irmãos, se há injustiça contra nós e contra o povo de Deus, o Senhor é vingador de tudo isso. Se os pecadores não se arrependerem, está afiada a espada do Senhor. A ira de Deus, ela permanece contra aqueles que realmente se recusam a se arrepender. Na fúria, Deus ainda espera pelo arrependimento, gente.
Isso ensina que, mesmo injustiçados, nós devemos esperar pelo arrependimento e conversão daqueles que estão causando injustiça contra nós. Nós devemos fazer isso. Como? Fazendo bem a eles. Paulo, mais uma vez, devo citar. Ele diz, ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Quando há injustiça contra nós, aquilo que nós devemos esperar é que aqueles que causam injustiça contra nós se convertam. E como é que eles podem se converter? Vendo a bondade de Deus em nossa vida e nós estendendo essa bondade na vida desses pecadores. Pastor, eu não consigo. Você consegue. Só tenha vergonha. E você consegue. Busque o Senhor como Davi fez e você vai conseguir. Ou não foi isso que Davi fez? Davi tendo a oportunidade de matar Saul, ele matou Saul? Porque a justiça pertence a quem? Ao Senhor. Então, o justo juiz, ele age com retidão. Se não houver arrependimento, ele retribuirá com fúria o pecador. Na mesma proporção do horror que o pecado é cometido, Deus vai trazer ira sobre os pecadores. Em quarto e último, o justo juiz recebe adoração diante de tudo. Verso 17 termina Davi glorificando a Deus, dizendo, eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Um Deus que ouve a oração do injusto, que sonda, meus irmãos, o coração do pecador e que age com retidão, com justiça, vindicando seus filhos, merece toda a nossa adoração. Por isso que Davi termina louvando ao Senhor. Darei graças ao Senhor por sua justiça, ao seu nome cantarei louvores. Meus irmãos, o meu desejo é que você saia daqui com esse mesmo espírito, louvando a Deus, adorando o Senhor. Saia daqui com fé, com esperança no justo juiz. Saia daqui buscando amar quem te injustiçou. Qual é a garantia disso, pastor? É que o justo juiz, ele escuta a sua oração. Qual a esperança, pastor? É que o justo juiz sonda os seus corações. É que o justo juiz, ele age com retidão. Essa é a nossa esperança. É que o justo juiz recebe a nossa adoração. Essa é a nossa esperança. Liberdade nos traz esse tipo de fé, esperança e amor que nós temos em Deus. Que Deus, portanto, meus irmãos, nos abençoe com o amor que Ele mesmo tem pelo seu povo. Que a gente siga no amor de Cristo. E reflita Cristo nesta terra ímpia, maligna, que merece realmente o que nós merecíamos, o inferno. No entanto, Jesus nos amou, continua nos amando. Então eu e vocês devemos amar os nossos inimigos e continuar amando, para que eles arrependam-se dos seus pecados. Que Deus seja engrandecido, em nome do Senhor. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e orar. Santo Deus, Senhor de nossa vida, como é bom estarmos no dia do Senhor reunidos, começando o dia com teu povo, adorando e bendizendo o teu nome. Os nossos louvores, orações e a palavra do Senhor esteve hoje no culto. Por esta razão, nós suplicamos que o Senhor receba tudo e transforme a nossa vida. Que o Salmo número 7 esteja em nossos corações. Que possamos colocá-lo em prática. Mas, de nós mesmos, isso é impossível, Senhor. Se o Senhor não vier graciosamente em nossa vida, então venha sobre nós e nos abençoa para glorificarmos o teu nome e que o Senhor receba a nossa adoração
em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a graça